Olá pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui hoje então sobre a equação de Torricelli. Essa equação ela permite o cálculo da velocidade final de um corpo que esteja em MRUV, ou movimento retilíneo uniformemente variado, mesmo sem que a gente saiba o intervalo de tempo em que percorreu. Essa equação ela é uma equação da cinemática e elaborada pelo físico e matemático italiano Torricelli. Então essa equação ela vai relacionar diretamente a velocidade com o espaço percorrido por um corpo em MRUV, e a principal vantagem da sua utilização é que ela não tem dependência do tempo, tá? Então a equação é essa, aonde o ΔS aqui é a variação do tempo, a variação da posição, desculpem, o A é a nossa aceleração, o V0 seria a nossa velocidade inicial e o V aqui é a velocidade final. Tá? Então essas são as grandezas que estão envolvidas nessa equação, e como a gente pode ver, não tem aqui o tempo. Aí eu tenho dois exercícios aqui, ó. O primeiro diz o seguinte: um móvel tem velocidade inicial de 4 metros por segundo e adquire uma aceleração constante de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Qual é a sua velocidade após percorrer uma distância de 50 metros? Primeiro a gente vai retirar os dados do exercício aqui. Diz que tem uma velocidade inicial de 4 metros por segundo, então o meu V0 é 4 metros por segundo. Depois, diz que tem uma aceleração constante de 1,8 metros por segundo ao quadrado. E me diz ainda que tem uma distância de 50 metros. Essa seria, né, a minha variação da posição, porque é após percorrer uma distância de 50 metros, então essa é a própria variação da posição, a variação da posição de 50 metros. E ele quer saber aqui qual é a sua velocidade. Isso é o que pergunta o exercício, então quer saber o V. Vamos colocar aqui a nossa equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. O meu V, qual é o meu V? É o que eu quero saber, né? Minha velocidade após ele percorrer uma distância de 50 metros, então a velocidade final. Então mantenho V ao quadrado, o V0 a velocidade inicial foi dada no exercício, que é 4, então 4 ao quadrado mais 2 vezes o A, que vale 1,8, vezes a variação da posição, que é o nosso 50 metros. Então, a minha velocidade vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, mais... Aqui eu tenho que tomar cuidado para não somar, né, o 4 mais o 2, nem elevar ao quadrado e depois somar o 16 mais o 2. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação, então eu tenho que primeiro fazer a multiplicação, elevar a potência aqui, para depois poder fazer essa soma. Então aqui elevei o 4, né, a 4 ao quadrado, 16, aqui 2 vezes 1,8 vezes 50, que dá 180. Então
o meu V ao quadrado é igual a 180 mais 16, que dá 196. Esse V ao quadrado, então, eu vou extrair a raiz para tirar ele dali. Extraindo a raiz, eu vou ficar com o meu V. A raiz de 196 é 14 metros por segundo. A raiz de 196, 14, né? Então, minha velocidade final é 14 metros por segundo. Essa velocidade após o móvel percorrer uma distância de 50 metros, com uma aceleração ali que era de 1,8 e uma velocidade de 4 metros por segundo. Tá? Agora o próximo exercício aqui. Diz que um carro com velocidade de 20 metros por segundo, quando freado, para totalmente após percorrer 50 metros. Calcule a aceleração introduzida pelos freios do carro. Bom, eu tenho um carro com uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa é, então, a minha velocidade inicial, 20 metros por segundo. E ele é freado. Quando ele é freado, ele para totalmente após percorrer 50 metros. Então, a minha variação da posição é de 50 metros. Calcule a aceleração introduzida pelos freios do carro. Ele quer saber aqui qual é a aceleração que foi introduzida ali, né, quando o carro foi freado. Mas aqui, ó, se eu colocar a equação aqui, eu tenho que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Eu tenho aqui o V0, tenho o ΔS, eu quero saber o A, tá aí esse V final aqui que eu não tenho. Bom, esse V final aqui, ele diz, ó, um carro com velocidade 20 metros por segundo, quando freado, para totalmente após percorrer 50 metros. Se ele para totalmente após percorrer essa distância, então a velocidade dele é 0. Vou colocar agora aqui meus dados na equação. Então a minha velocidade é 0 ao quadrado, V0 é 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero saber, não tenho, então vou manter, vezes a variação da posição, que é de 50 metros. Aqui, 0 ao quadrado, 0, 20 ao quadrado, 400, mais 2 vezes o A vezes 50. 2 vezes 50, 100. Então, 100 vezes A. Passo agora o 400 para o outro lado. Troca o sinal, operação inversa. Está somando, passa para o outro lado, subtraindo. É igual a 100 vezes a minha aceleração. Esse 100 aqui, que está multiplicando o A, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar que A é igual a menos 400 por 100. A minha aceleração, então, vai ser igual a menos 400 por 100, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Achamos aqui, então, a aceleração introduzida pelos freios do carro. E por que que essa aceleração, né, ela deu negativa? Porque é a aceleração negativa porque fez com que o carro diminuísse a velocidade ao longo do tempo. Ele foi freado, então ele diminui a velocidade ao longo do tempo. Então, por isso, a aceleração negativa. Tá bem, pessoal? Por hoje era isso.